Nunca pensei que um simples toque na minha mão pudesse despertar algo tão intenso dentro de mim. Mas antes de contar essa história que mudou minha vida para sempre, preciso pedir uma força aqui. Se você puder ajudar o canal com qualquer valor pelo nosso Live Pix, o link está na descrição. Cada centavo faz a diferença para manter essas histórias chegando até vocês. E essa história de hoje, cara, ela mexeu comigo de um jeito que ainda não consigo explicar direito. Nome é Cauã e eu tinha 19 anos quando essa história aconteceu. Era meu primeiro ano na faculdade de Direito, uma universidade particular aqui em São Paulo. Uma dessas universidades cheias de prédios antigos, corredores enormes e uma atmosfera que mistura tradição com modernidade. O tipo de lugar que você olha e já sabe que vai rolar coisa interessante. Eu tinha acabado de chegar dos dormitórios masculinos da faculdade. Cara, eu estava nervoso demais. Primeira vez morando longe de casa, primeira vez dividindo espaço com outros caras, primeira vez sendo realmente independente. Minha mãe tinha me ajudado a carregar as malas até a portaria, mas dali para frente era só eu mesmo. O prédio dos dormitórios era imponente. 5 andares de tijolo vermelho, janelas grandes e um hall de entrada que ecoava qualquer barulho que você fizesse. Peguei a chave na recepção e subi para o 3º andar, onde ficava meu quarto. As malas estavam pesando na minha mão e eu já estava suando quando parei na frente da porta do meu quarto. Foi aí que ele apareceu. Gabriel. Esse era o nome dele. Alto, ombros largos, cabelo castanho meio bagunçado e um sorriso que desarma. Qualquer um. Ele usava uma camiseta simples da faculdade e uma bermuda jeans. Nada demais, mas tinha alguma coisa nele que chamava a atenção. Talvez fosse a forma confiante como ele andava, ou o jeito que olhava direto nos seus olhos quando falava. Ele se aproximou e disse com aquela voz grave que me fez parar tudo o que estava fazendo. Você deve ser o Cauã, né? Sou o Gabriel, monitor deste andar. Vim ver se você precisa de ajuda. E cara, eu precisava mesmo. As malas estavam pesando e eu ainda não tinha conseguido abrir a porta direito. Ele pegou uma das minhas malas, sem nem perguntar, e esperou eu abrir a porta do quarto. Quando consegui, ele entrou comigo e colocou a mala em cima da cama. O quarto era pequeno, mas aconchegante. Uma cama de solteiro, uma mesa de estudos, um armário e uma janela que dava para o pátio da faculdade. Simples, mas era meu cantinho agora. Gabriel ficou ali parado, olhando ao redor e explicando algumas coisas básicas sobre os dormitórios. As regras, os horários, onde ficava a lavanderia, essas coisas. Mas eu mal estava prestando atenção no que ele falava. Estava meio hipnotizado pela presença dele ali no meu quarto. A faculdade aqui é bem liberal, ele disse, encostando na mesa. O pessoal é de boa, sem preconceito com nada. Você vai se adaptar rápido. Quando ele disse isso, nossos olhares se cruzaram e ficaram ali por alguns segundos. Não foi um olhar normal, sabe? Foi um daqueles olhares que parece que está falando alguma coisa sem usar palavra nenhuma. Meu coração começou a bater mais forte e eu senti uma coisa estranha no peito. Gabriel se aproximou para me entregar a chave reserva do quarto. Nossas mãos se encontraram na hora da entrega e ele segurou minha mão por uns segundos a mais do que era necessário. Foi como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu corpo inteiro. Uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Na vida, qualquer coisa que precisar, eu fico no quarto 205 no final do corredor. Ele disse, ainda segurando minha mão. Pode bater lá a hora que for, tá bom? Eu só consegui mexer a cabeça confirmando. Estava sem palavras. Quando ele soltou minha mão, ainda dava para sentir o calor dos dedos dele na minha pele. Gabriel deu aquele sorriso dele de novo e foi caminhando em direção à porta. Mas antes de sair, se virou e falou. E Cauã, bem-vindo. Tenho certeza que você vai gostar muito daqui. E cara, pelo jeito que ele falou isso, olhando bem nos meus olhos, eu soube que ele não estava falando só sobre a faculdade. Depois que ele saiu, fiquei ali parado no meio do quarto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração ainda estava disparado e eu não conseguia tirar da cabeça a sensação daquele toque. Nunca tinha me sentido assim por causa de um cara antes, mas alguma coisa naquele momento tinha mexido comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Passei o resto da tarde organizando minhas coisas, mas a cabeça estava em outro lugar. Toda hora eu me pegava pensando no Gabriel, no sorriso dele, na voz grave, no jeito confiante e principalmente naquele toque na minha mão que ainda parecia estar queimando minha pele. Na hora do jantar, descemos todos para o refeitório dos dormitórios. Era um salão grande com várias mesas e cadeiras de plástico. Nada muito sofisticado, mas a comida era boa e o ambiente era descontraído. Foi ali que eu comecei a conhecer os outros caras do meu andar. Todo mundo era legal, sem neura. Cada um com sua personalidade, mas todos acolhedores com o novato. E Gabriel, claro, estava ali também. Ele se sentou na mesa ao lado da minha e eu podia sentir que ele ficava me olhando de vez em quando. Durante a conversa, descobri que ele estava no 3º ano de engenharia.
Era de uma cidade do interior e tinha 21 anos. Era monitor. Dos dormitórios há 1 ano e todo mundo gostava dele. Fazia sentido. O cara tinha uma energia boa, era prestativo e tinha aquele jeito de líder natural que faz as pessoas se sentirem seguras perto dele. Quando terminamos de comer, Gabriel se levantou e passou pela minha mesa. Colocou a mão no meu ombro e disse baixinho, só para eu ouvir: "Se quiser, depois eu te mostro os outros lugares da faculdade. Tem uns cantos bem interessantes que os calouros não conhecem." E cara, a forma como ele falou isso, com aquela voz grave bem perto do meu ouvido, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Quando ele saiu do refeitório, eu fiquei ali sentado, tentando processar tudo o que estava sentindo. Meu primeiro dia na faculdade estava sendo bem diferente do que eu esperava. E pelo jeito que as coisas estavam indo, eu tinha certeza de que os próximos dias iam ser ainda mais surpreendentes. O que eu não sabia era que aquele toque simples, na minha mão, tinha sido só o começo de algo muito maior que estava por vir. Nos dias que se seguiram, eu comecei a me adaptar à rotina da faculdade. Acordava cedo, tomava café no refeitório dos dormitórios, ia para as aulas e voltava no final da tarde. Era uma vida nova, diferente, mas eu estava gostando de toda aquela independência. Mas o que mais me chamava a atenção não eram as aulas ou os novos amigos, era o Gabriel. Cara, parecia que o destino estava conspirando para a gente se encontrar o tempo todo. Todo dia era a mesma coisa. Eu descia para tomar café e ele estava lá, sempre com aquele sorriso e um "bom dia, Cauã", que fazia meu estômago dar uma volta. Na hora do almoço, ele aparecia na mesa ao lado da minha. Quando eu voltava das aulas à tarde, ele estava no corredor organizando alguma coisa. E o pior é que eu comecei a perceber que não era coincidência. Gabriel estava sempre por perto, sempre arrumando uma desculpa para conversar comigo. Sempre com aquele jeito atencioso que me deixava confuso. Uma terça-feira, eu estava voltando da aula de Direito Civil quando encontrei ele no corredor do 3º andar. Ele estava consertando um quadro de avisos que tinha caído e me chamou para ajudar. "Cauã, você pode segurar aqui enquanto eu parafuso?" Ele pediu. Fui ajudar e ficamos ali, bem próximos, ele mexendo no parafuso e eu segurando o quadro. Podia sentir o calor do corpo dele perto do meu e aquele perfume masculino que ele usava. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. "Pronto", ele disse, terminando de parafusar. "Obrigado pela ajuda." Quando nos viramos um para o outro, percebemos que estávamos muito próximos. Nossos rostos estavam a poucos centímetros de distância e, por um momento, o corredor ficou em silêncio total. Só dava para ouvir nossa respiração. Gabriel me olhou nos olhos de um jeito que me fez tremer. Era um olhar intenso, carregado de algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Minha boca ficou seca e eu senti minha face esquentar. "Você está se adaptando bem aqui?" Ele perguntou com aquela voz grave, sem desviar o olhar. "Estou sim", consegui responder, mesmo com a voz meio trêmula. "Todo mundo tem sido muito legal comigo." "Todo mundo?" Ele repetiu, dando um sorriso meio de lado. "Ou alguém em especial?" Cara, a forma como ele perguntou isso me pegou desprevenido. Tinha alguma coisa na pergunta que parecia que ele já sabia a resposta. Meu rosto esquentou ainda mais, e eu não soube o que responder. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, outros caras apareceram no corredor e o momento se quebrou. Gabriel se afastou um pouco e voltou a falar normalmente, mas eu podia sentir que alguma coisa tinha mudado entre nós dois. Os dias passaram, e esses encontros começaram a ficar mais frequentes. Gabriel sempre arrumava uma desculpa para aparecer perto de mim. Às vezes era para perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, às vezes para me contar algo sobre a faculdade, às vezes só para conversar mesmo. E eu, que nunca tinha prestado atenção em homens antes, comecei a reparar em detalhes dele que me deixavam inquieto. O jeito que ele ria, como passava a mão no cabelo quando estava pensativo, a forma como ele falava meu nome. Tudo nele começou a despertar uma curiosidade em mim que eu não entendia direito. Uma quinta-feira à noite, eu estava na biblioteca da faculdade estudando para uma prova de introdução ao direito. A biblioteca ficava no térreo do prédio principal e era enorme. Várias mesas, estantes até o teto e uma iluminação amarelada que criava um ambiente aconchegante. Eram quase 9 horas da noite e o lugar estava quase vazio. Eu estava concentrado nos livros quando ouvi passos se aproximando. Levantei a cabeça e vi Gabriel caminhando na minha direção com alguns livros na mão. "Oi, Cauã", ele disse, chegando perto da minha mesa. "Posso sentar aqui? Todas as outras mesas estão ocupadas." Olhei ao redor e a biblioteca estava praticamente vazia, mas não questionei. Na verdade, estava feliz com a companhia. "Claro, fica à vontade", respondi, fazendo espaço na mesa. Ele se sentou na cadeira ao meu lado e começou a abrir seus livros. Eram livros de engenharia, cheios de fórmulas e gráficos complicados. Ficamos ali estudando em silêncio por um tempo, mas eu mal conseguia me concentrar.
A presença dele ali tão perto estava me deixando agitado. De vez em quando, nossos braços se esbarravam quando um de nós virava a página ou pegava algum material. E cada toque, por mais simples que fosse, fazia meu corpo inteiro se arrepiar. Está difícil essa matéria? Ele perguntou depois de um tempo, apontando para meu livro de direito. Um pouco, admiti. Ainda estou me acostumando com a linguagem. Jurídica é bem diferente do que eu imaginava. Posso dar uma olhada? Ele pediu. Passei o livro para ele e Gabriel começou a ler em voz baixa. Enquanto ele lia, eu ficava observando o perfil dele. O maxilar definido, a concentração no rosto, a forma como ele mordia o lábio quando estava pensativo. Cara, isso aqui é complicado mesmo, ele disse, devolvendo o livro. Mas você vai se dar bem, tenho certeza. Como você tem tanta certeza? Perguntei curioso. Gabriel me olhou com aquele sorriso dele e disse: porque eu tenho observado você. Você é inteligente, dedicado e tem uma determinação que impressiona. E além disso, ele parou no meio da frase, como se fosse falar algo, mas tivesse mudado de ideia no último segundo. Além disso, o quê? Insisti. Gabriel ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse decidindo se devia ou não continuar falando. O silêncio na biblioteca ficou ainda mais intenso e eu podia sentir meu coração batendo forte no peito. Além disso, ele disse finalmente com a voz mais baixa: você é especial, Cauã. Diferente de todos os outros calouros que já passaram por aqui. A forma como ele disse isso me fez parar de respirar por um segundo. Havia algo na voz dele, no jeito que ele me olhava, que me deixou completamente sem reação. Meu rosto esquentou e eu senti uma sensação estranha no estômago. Especial como? Perguntei, com a voz quase sussurrando. Gabriel se inclinou um pouco mais na minha direção. Agora estávamos tão próximos que eu podia sentir a respiração dele no meu rosto. Meu coração estava disparado. Você vai descobrir, ele disse com aquele sorriso misterioso. Com o tempo, você vai descobrir. E cara, a forma como ele falou isso, olhando diretamente nos meus olhos, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Tinha alguma coisa naquelas palavras que parecia uma promessa, algo que estava por vir e que eu ainda não conseguia entender completamente. Naquele momento, eu soube que o que estava acontecendo entre nós dois não era apenas amizade. Tinha algo mais, algo que estava crescendo a cada encontro, a cada olhar, a cada palavra trocada. Quando saímos da biblioteca naquela noite, Gabriel me acompanhou até o dormitório. Durante todo o caminho, ficamos conversando sobre coisas aleatórias, mas eu podia sentir uma tensão no ar que não existia antes. Quando chegamos na porta do meu quarto, ele parou bem perto de mim e disse: amanhã à noite tem um evento aqui, na faculdade. Você deveria ir. Vai ser interessante. E antes que eu pudesse perguntar que tipo de evento era, ele já estava caminhando pelo corredor. Eu fiquei ali parado, com a chave na mão, sabendo que alguma coisa importante estava para acontecer. Eram quase 9 horas da noite e o lugar estava quase vazio. Eu estava concentrado nos livros quando ouvi passos se aproximando. Levantei a cabeça e vi Gabriel caminhando na minha direção com alguns livros na mão. Oi, Cauã, ele disse, chegando perto da minha mesa. Posso sentar aqui? Todas as outras mesas estão ocupadas. Olhei ao redor e a biblioteca estava praticamente vazia, mas não questionei. Na verdade, estava feliz com a companhia. Claro, fica à vontade, respondi, fazendo espaço na mesa. Ele se sentou na cadeira ao meu lado e começou a abrir seus livros. Eram livros de engenharia, cheios de fórmulas e gráficos complicados. Ficamos ali estudando em silêncio por um tempo, mas eu mal conseguia me concentrar. A presença dele ali, tão perto, estava me deixando agitado. De vez em quando, nossos braços se esbarravam quando um de nós virava a página ou pegava algum material. E cada toque, por mais simples que fosse, fazia meu corpo inteiro se arrepiar. Está difícil essa matéria? Ele perguntou depois de um tempo, apontando para meu livro de direito. Um pouco, admiti. Ainda estou me acostumando com a linguagem. Jurídica é bem diferente do que eu imaginava. Posso dar uma olhada? Ele pediu. Passei o livro para ele e Gabriel começou a ler em voz baixa. Enquanto ele lia, eu ficava observando o perfil dele. O maxilar definido, a concentração no rosto, a forma como ele mordia o lábio quando estava pensativo. Cara, isso aqui é complicado mesmo, ele disse, devolvendo o livro. Mas você vai se dar bem, tenho certeza. Como você tem tanta certeza? Perguntei curioso. Gabriel me olhou com aquele sorriso dele e disse: porque eu tenho observado você. Você é inteligente, dedicado e tem uma determinação que impressiona. E além disso, ele parou no meio da frase, como se fosse falar algo, mas tivesse mudado de ideia no último segundo. Além disso, o quê? Insisti. Gabriel ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse decidindo se devia ou não continuar falando.
O silêncio na biblioteca ficou ainda mais intenso e eu podia sentir meu coração batendo forte no peito. Além disso, ele disse finalmente com a voz mais baixa: "Você é especial, Cauã, diferente de todos os outros calouros que já passaram por aqui." A forma como ele disse isso me fez parar de respirar por um segundo. Havia algo na voz dele, no jeito que ele me olhava, que me deixou completamente sem reação. Meu rosto esquentou e eu senti uma sensação estranha no estômago. "Especial como?" perguntei, com a voz quase sussurrando. Gabriel se inclinou um pouco mais na minha direção. Agora estávamos tão próximos que eu podia sentir a respiração dele no meu rosto. Meu coração estava disparado. "Você vai descobrir", ele disse com aquele sorriso misterioso. "Com o tempo, você vai descobrir." E cara, a forma como ele falou isso, olhando diretamente nos meus olhos, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Tinha alguma coisa naquelas palavras que parecia uma promessa, algo que estava por vir e que eu ainda não conseguia entender completamente. Naquele momento, eu soube que o que estava acontecendo entre nós dois não era apenas amizade. Tinha algo mais, algo que estava crescendo a cada encontro, a cada olhar, a cada palavra trocada. Quando saímos da biblioteca naquela noite, Gabriel me acompanhou até o dormitório. Durante todo o caminho, ficamos conversando sobre coisas aleatórias, mas eu podia sentir uma tensão no ar que não existia antes. Quando chegamos na porta do meu quarto, ele parou bem perto de mim e disse: "Amanhã à noite tem um evento aqui, na faculdade. Você deveria ir. Vai ser interessante." E antes que eu pudesse perguntar que tipo de evento era, ele já estava caminhando pelo corredor. Eu fiquei ali parado, com a chave na mão, sabendo que alguma coisa importante estava para acontecer. O dia seguinte passou arrastado. Eu mal consegui prestar atenção nas aulas porque minha cabeça estava totalmente focada no que Gabriel tinha falado sobre o evento da noite. Que tipo de evento seria? Por que ele tinha falado daquele jeito misterioso? E principalmente por que eu estava tão ansioso para descobrir? Quando chegou a noite e desci para o pátio da faculdade onde o evento estava acontecendo, era uma espécie de sarau cultural que os veteranos organizavam todo mês. Tinha música ao vivo, poesia, apresentações de teatro e um clima bem descontraído. O pessoal estava espalhado pela grama, alguns sentados em grupos, outros caminhando e conversando. Procurei o Gabriel com os olhos e o encontrei perto do pequeno palco que tinham montado. Ele estava conversando com outros veteranos, mas quando me viu chegando, deu um sorriso e acenou para eu me aproximar. "Que bom que você veio", ele disse quando cheguei perto. "Vem, quero te apresentar para uns amigos." Gabriel me apresentou para o pessoal dele. Eram todos veteranos, caras legais e sem frescura. O mais interessante é que alguns eram casais gays e estavam ali de mãos dadas, beijando, sendo completamente naturais. Ninguém olhava estranho, ninguém fazia comentário. Era realmente um ambiente liberal, como o Gabriel tinha falado. "Aqui na faculdade a galera é bem de boa com essas coisas", comentou um dos amigos dele, como se tivesse lido meu pensamento. "Cada um vive sua vida e todo mundo respeita. Passamos um tempo ali conversando e curtindo as apresentações. Gabriel ficou o tempo todo perto de mim. Às vezes colocava a mão no meu ombro quando falava alguma coisa, às vezes sussurrava algum comentário no meu ouvido durante as músicas. Cada gesto dele me deixava mais nervoso e ao mesmo tempo mais curioso. Quando o evento começou a acabar e o pessoal foi se dispersando, Gabriel se aproximou de mim e perguntou: "Quer dar uma volta? Tem um lugar que quero te mostrar." Concordei, sem nem pensar duas vezes. Saímos do pátio e Gabriel me levou para uma parte da faculdade que eu ainda não conhecia. Caminhamos por uns corredores menos movimentados até chegarmos numa área externa com bancos embaixo de algumas árvores. Era um cantinho reservado, iluminado apenas por alguns postes de luz amarelados. "Aqui é meu refúgio", Gabriel disse, sentando em um dos bancos. "Quando preciso pensar ou ficar sozinho, venho para cá." Sentei ao lado dele, deixando um pequeno espaço entre nós dois. O lugar era realmente tranquilo, dava para ouvir apenas o som distante do movimento da cidade e o barulho das folhas das árvores. "Por que você me trouxe aqui?" perguntei curioso. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o céu estrelado. Quando me olhou de volta, tinha uma expressão séria no rosto. "Porque quero te contar uma coisa", ele disse. "Algo que talvez você já tenha percebido, mas que eu preciso falar claramente." Meu coração começou a bater mais forte. Tinha alguma coisa no tom de voz dele que me disse que essa conversa ia mudar alguma coisa entre nós dois. "Cauã, eu sou gay", ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. "Sempre fui. E desde o primeiro dia que você chegou aqui, eu senti alguma coisa diferente por você." Cara, ouvir essas palavras saindo da boca dele foi como levar um soco no estômago. Não porque era algo ruim, mas porque confirmava todas as sensações confusas que eu estava tendo nos últimos dias. "Eu não quero te pressionar nem te deixar desconfortável", ele continuou. "Mas precisa saber que você mexe comigo de um jeito que eu não consigo explicar."
E pelo jeito que você tem me olhado, pelas reações que você tem quando estamos juntos, eu tenho a impressão de que talvez você esteja sentindo alguma coisa também. Fiquei ali parado, sem saber o que falar. Era muita informação para processar de uma vez. Gabriel tinha razão sobre as reações que eu vinha tendo, sobre os sentimentos confusos que estavam crescendo dentro de mim. Mas admitir isso em voz alta era assustador. Eu nunca... Comecei a falar, mas não consegui terminar a frase. Nunca esteve com um homem? Gabriel perguntou com gentileza na voz. Balancei a cabeça, confirmando. Era verdade. Eu nunca tinha nem cogitado a possibilidade antes de conhecer ele. Não tem problema, ele disse, se aproximando um pouco mais de mim no banco. Não precisa ter pressa para descobrir nada. Só queria que você soubesse como eu me sinto. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio carregado de significado. Eu podia sentir o calor do corpo dele ao meu lado e minha respiração estava ficando mais acelerada. Gabriel, falei finalmente com a voz trêmula. Eu não sei explicar direito, mas você também mexe comigo, de um jeito que eu nunca senti antes. Quando falei isso, vi os olhos dele brilharem. Gabriel se virou completamente para mim e colocou a mão no meu rosto com uma delicadeza que me fez fechar os olhos. Posso te beijar? Ele sussurrou. Abri os olhos e o encontrei bem próximo do meu rosto. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Sem conseguir falar, apenas balancei a cabeça confirmando. Gabriel se aproximou devagar e encostou os lábios nos meus. Foi um beijo suave, delicado, cheio de carinho. No começo eu fiquei tenso, mas aos poucos fui relaxando e me entregando àquela sensação nova e incrível. Era meu primeiro beijo com um homem. E cara, foi completamente diferente de tudo que eu já tinha experimentado antes. Os lábios dele eram macios. O beijo era intenso, mas ao mesmo tempo respeitoso. Senti meu corpo inteiro se arrepiar e uma sensação de calor se espalhar por cada parte de mim. Quando nos separamos, ficamos ali nos olhando por alguns segundos, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Como você se sente? Gabriel perguntou, passando a mão na minha bochecha. Confuso, admiti. Mas, bem, muito bem. Gabriel sorriu e me puxou para um abraço. Fiquei ali, encostado no peito dele, sentindo o cheiro da pele, a respiração, o coração batendo. Era uma sensação de aconchego e segurança que eu nunca tinha sentido antes. Não precisa se pressionar para entender tudo agora, ele disse, passando a mão no meu cabelo. Vamos com calma no seu tempo. Ficamos ali abraçados por alguns minutos, só curtindo o momento. Minha cabeça estava a mil, tentando processar todas as emoções e sensações novas. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Não queria que aquele momento acabasse. Cauã, Gabriel disse, me soltando do abraço, mas continuando bem próximo. Quero que saiba que isso aqui, entre nós dois, é especial para mim. Não é só atração física. Tem alguma coisa em você que me deixa completamente enfeitiçado. A forma como ele falou isso me fez sentir uma mistura de alegria e nervosismo. Estava claro que o que estava acontecendo entre nós dois não era algo casual. Tinha sentimento envolvido, e isso me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Quando voltamos para os dormitórios naquela noite, caminhamos em silêncio, mas era um silêncio confortável. De vez em quando, nossas mãos se esbarravam durante a caminhada e cada toque me lembrava do beijo que tínhamos compartilhado. Na porta do meu quarto, Gabriel parou e me olhou com aquele sorriso que já estava se tornando viciante para mim. Obrigado. Por hoje, ele disse. Por ter sido honesto, por ter me deixado te beijar, por ter confiado em mim. Obrigado eu, respondi. Por ter tido paciência comigo, por ter me mostrado algo que eu nem sabia que existia dentro de mim. Gabriel se aproximou e me deu outro beijo, mais rápido dessa vez, mas igualmente intenso. Quando se afastou, sussurrou no meu ouvido. Amanhã, à noite, se você quiser, pode vir no meu quarto. Podemos conversar mais, conhecer melhor um ao outro. E cara, a forma como ele falou isso, com aquela voz carregada de promessa, me fez entender que a descoberta que tinha começado naquela noite estava apenas no começo. Eu sabia que se fosse ao quarto dele no dia seguinte, não haveria mais volta. E pela primeira vez na vida, eu estava pronto para me entregar completamente a algo novo. O dia seguinte foi o mais longo da minha vida. Passei as aulas inteiras pensando no convite do Gabriel. Minha cabeça não parava um segundo. Uma hora eu estava decidido a ir, na outra eu ficava com medo. Era como se duas vozes brigassem dentro da minha cabeça o tempo todo. Durante o almoço, Gabriel apareceu na minha mesa, como sempre. Mas dessa vez tinha algo diferente no jeito dele me olhar. Era um olhar mais intenso, mais carregado de significado. Quando nossos dedos se esbarraram na hora de pegar o sal, senti aquela mesma corrente elétrica do primeiro dia. Você está bem? Ele perguntou, percebendo que eu estava meio distraído. Estou... Sim, respondi, tentando parecer natural. Só pensativo.
Gabriel deu aquele sorriso dele e sussurrou baixinho. Pensativo sobre o quê? Cara, ele sabia muito bem sobre o que eu estava pensando, e pelo jeito que falou, com aquela voz grave e provocante, deixou claro que ele também estava ansioso pelas noite. Quando chegou a noite, tomei um banho demorado, escovei os dentes umas 3 vezes e fiquei me olhando no espelho do banheiro coletivo por uns 15 minutos. Meu coração estava batendo forte e eu sentia um frio na barriga que era mistura de nervosismo e expectativa. Às 9 horas da noite, saí do meu quarto e caminhei pelo corredor até a porta 205. Parei na frente da porta por alguns segundos, respirando fundo e tentando juntar coragem. Quando bati na porta, ouvi os passos dele se aproximando. Gabriel abriu a porta e me recebeu com aquele sorriso que já me deixava completamente desarmado. Ele usava uma camiseta branca simples e uma bermuda de moletom. Simples assim, mas estava lindo. Oi, ele disse, abrindo espaço para eu entrar. Oi, respondi, entrando no quarto dele. O quarto do Gabriel era parecido com o meu, mas tinha um toque mais pessoal. Algumas fotos na parede, livros organizados na mesa, uma guitarra encostada no canto. Era aconchegante e cheirava ao perfume dele. Quer beber alguma coisa? Tenho refrigerante aqui, ele ofereceu. Pode ser, disse, mais para ter algo para fazer com as mãos do que porque estava com sede. Gabriel pegou 2 latas de refrigerante na mini geladeira que ele tinha no quarto e me entregou uma. Nos sentamos na cama dele, deixando um pequeno espaço entre nós dois. O silêncio tomou conta do ambiente. Mas não era um silêncio desconfortável. Era carregado de expectativa. Como você se sentiu depois de ontem? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Confuso, admiti. Mas, bem, muito bem, na verdade. Gabriel se aproximou um pouco mais e pegou minha mão. O toque dele era quente e firme e fez meu coração disparar na mesma hora. Cauã, quero que saiba uma coisa, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Eu não trouxe você aqui só para ficarmos juntos. Trouxe porque quero que entenda que o que sinto por você é verdadeiro. Não é só desejo, é muito mais que isso. A sinceridade na voz dele me tocou profundamente. Podia ver nos olhos dele que estava sendo completamente honesto comigo. Eu também sinto algo diferente por você, confessei. Algo que nunca senti por ninguém antes. Me assusta um pouco, mas ao mesmo tempo me faz sentir vivo. Gabriel sorriu e se aproximou ainda mais. Agora estávamos bem próximos e eu podia sentir a respiração dele no meu rosto. Posso te beijar de novo? Ele perguntou com aquela voz sussurrada que me fazia arrepiar todo. Sem conseguir falar, apenas balancei a cabeça confirmando. Gabriel se aproximou e me beijou, mas dessa vez o beijo foi diferente. Mais intenso, mais profundo, cheio de paixão e desejo. Senti meu corpo inteiro responder àquele beijo de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Nos deitamos na cama, ainda nos beijando, e Gabriel começou a passar as mãos pelos meus braços, pelas minhas costas, me fazendo sentir arrepios por todo o corpo. Cada toque dele era como fogo na minha pele. Você tem certeza? Ele perguntou, parando de me beijar por um momento para me olhar nos olhos. Tenho, respondi. E pela primeira vez desde que tinha chegado ali, estava completamente certo do que queria. O que aconteceu depois foi mágico. Gabriel foi carinhoso, paciente, respeitoso, me guiou por sensações que eu nunca tinha experimentado, sempre perguntando se eu estava bem, sempre cuidando para que eu me sentisse seguro e amado. A luz do quarto estava baixa, apenas a luminária da mesa iluminava o ambiente com uma luz amarelada e suave. Podia ouvir nossa respiração acelerada, sentir o calor dos nossos corpos juntos, o cheiro da pele dele misturado com o perfume que usava. Cada momento foi uma descoberta. As mãos dele explorando meu corpo com delicadeza, os beijos que se espalhavam pelo meu pescoço, a forma como ele sussurrava meu nome no meu ouvido. Era pura intensidade, pura conexão, puro sentimento. Não, foi apenas físico. Era como se nossas almas estivessem se conectando de uma forma que eu nem sabia que era possível. Cada toque, cada olhar, cada sussurro era carregado de significado e afeto. Quando tudo terminou, ficamos ali deitados, eu encostado no peito dele, sentindo o coração dele voltando ao normal. Gabriel passava a mão no meu cabelo de forma carinhosa e eu me sentia completamente em paz. Como você se sente? Ele perguntou, beijando o topo da minha cabeça. Diferente, respondi. Como se eu tivesse me descoberto de verdade pela primeira vez na vida. Eu te amo, Cauã, Gabriel disse. E essas palavras fizeram meu coração parar por um segundo. Eu também te amo, respondi. E cara, foi a primeira vez na vida que falei essas palavras para alguém e realmente senti elas saindo do fundo do meu coração. Ficamos ali conversando até de madrugada. Sobre sonhos, sobre o futuro, sobre como tínhamos nos sentido desde o primeiro dia que nos conhecemos. Gabriel me contou que nunca tinha se sentido tão conectado com alguém, e eu disse a mesma coisa. Na manhã seguinte, acordei nos braços dele, e pela primeira vez em muito tempo,
me senti completo. Gabriel estava acordado, me olhando com aquele sorriso apaixonado. Bom dia, meu amor, ele disse, me dando um beijo de bom dia. Bom dia, respondi, ainda meio sonolento, mas completamente feliz. Levantamos, tomamos café juntos no quarto dele, conversamos sobre como seria dali para frente. Gabriel me disse que queria assumir nosso relacionamento, que não tinha vergonha nem medo de nada. E eu, que sempre fui mais tímido, me senti encorajado pela confiança dele. Quando descemos para o refeitório naquela manhã, fomos de mãos dadas. Algumas pessoas olharam, claro, mas a maioria nem ligou. Era exatamente como Gabriel tinha falado. O ambiente da faculdade era realmente liberal e acolhedor. Os amigos dele nos receberam super bem. Alguns até falaram que já estava na cara que rolaria alguma coisa entre nós dois. E aos poucos, fui me sentindo cada vez mais confortável e seguro com quem eu era e com o que estava vivendo. Os dias que se seguiram foram os mais felizes da minha vida até então. Gabriel e eu estávamos praticamente inseparáveis. Estudávamos juntos, almoçávamos juntos, passávamos as noites conversando sobre tudo. Era como se tivéssemos encontrado nossa cara metade. Gente, isso foi há 2 anos. Hoje, Gabriel já se formou em engenharia, mas nosso relacionamento continuou forte. Ele conseguiu um emprego aqui em São Paulo mesmo, então não precisamos ficar separados. Moramos juntos numa kitnet perto da minha faculdade. Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro amor, a pessoa que me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras nem preconceitos. Gabriel me mostrou que a coragem de ser quem somos é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Hoje eu sei que sou gay. Assumo isso com orgulho e não tenho medo de demonstrar meu amor por ele. Apresentei ele para minha família, que no começo ficou meio surpresa, mas logo aceitou e aprendeu a amar ele também. O que aprendi com essa história é que o amor aparece quando menos esperamos e da forma mais inesperada. Às vezes, ele chega na pessoa que menos imaginávamos, no momento que menos planejamos, no lugar que menos prevemos. Se você está passando por alguma descoberta sobre você mesmo, se está confuso sobre seus sentimentos ou com medo de assumir quem realmente é, meu conselho é: tenha coragem, seja honesto consigo mesmo e com as pessoas que ama. A vida é muito curta para vivermos escondendo quem realmente somos. E para quem chegou até aqui e se identificou com essa história ou simplesmente gostou de ouvir, peço uma força para o canal. Se você puder, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso ajuda demais para que essas histórias cheguem a mais pessoas que possam precisar ouvir. Se você pode e quer ajudar ainda mais, nosso Live Pix está na descrição. Qualquer valor faz toda a diferença para manter o canal ativo e trazer mais relatos como esse. Cada centavo que vocês doam é investido em equipamentos melhores, em mais tempo para criar conteúdo de qualidade para vocês. Lembro que vocês são parte importante dessa família que estamos construindo aqui. Cada visualização, cada curtida, cada comentário me motiva a continuar contando essas histórias que podem tocar o coração de alguém. E se você tem uma história parecida ou diferente, mas que também pode inspirar outras pessoas, manda nos comentários ou no direct do canal. Quem sabe sua história não vira o próximo vídeo. Muito obrigado por ter chegado até o final dessa história. Espero que ela tenha tocado seu coração da mesma forma que marcou minha vida. Nos vemos no próximo relato. Um abraço!